Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos encerrando mais um bimestre e eu achei interessante elaborar aqui uma revisão do conteúdo estudado no bimestre com vocês. Na primeira parte da revisão, nós vamos relembrar aqui como trabalhar com raízes, ok? Por exemplo, nessa número 1, pede para simplificarmos as raízes. Veja bem, só relembrando, em um radicando ou radical, quando o índice, que é esse número, for igual ao expoente do radicando, nós podemos simplificá-lo, certo? Da seguinte maneira. Então, eu posso cortar esse 4 com este. Fazendo isto, o que acontece? O sinal da raiz deixa de existir, certo? Porque só há raiz se houver um índice, seja ele 2, 3 ou 4, ou um outro índice maior. Mas se eu cancelei aqui, já que eu simplifiquei o índice com o expoente, então se eu cancelei o índice, a raiz deixa de existir. Sendo assim, elimino o sinal da raiz e o radicando passa a ser o resultado, ok? Então, a raiz quarta de 7 elevado à quarta potência é 7, certo? Se você for calcular isso aqui, 7 à quarta, multiplicar o 7 4 vezes, pegar o resultado e calcular a raiz quarta, vai dar 7. Como nós já sabemos disso, a gente já simplifica direto, tá bom? Letra B é a mesma coisa, raiz quinta de 2 elevado à quinta potência. Nós sabemos que 2 elevado à quinta é 32. E quem é a raiz quinta de 32? Vai ser 2. Porém, pela regra aqui da simplificação, que é uma das propriedades dos radicais, nós já podemos cortar o índice com expoente, pois estes são iguais. E cortando, como já falamos, o sinal da raiz é eliminado. Então, 2 será o resultado. Ok? Então, são propriedades que ajudam, né? Facilitam no cálculo com raízes. A letra C. A letra C eu tenho a raiz cúbica de 5 elevado ao cubo. 5 elevado ao cubo é 125. A raiz cúbica de 125 é 5. Mas utilizando aqui a propriedade, é só cortar o índice com expoente. Fazendo isso, elimina a raiz, o sinal da raiz, e o resultado será o radicando aqui, 5. Tá? O número que era o radicando passa a ser o resultado. Beleza? Mas isso só é possível se o índice for igual ao expoente. Só assim poderá eliminar a raiz, tá bom? Ok. Vamos relembrar aqui agora como calcular ou efetuar a multiplicação de raízes, tá? De radicandos. Olha o que é que diz aqui. Calcule indicando o resultado sem radical. Quando fala sem radical, é sem o sinal da raiz, tá? Então, nesse caso, é para calcular indicando o resultado sem radical. Mas aí você pergunta, como que isso é possível? É possível sim. Eu vou ampliar aqui a tela, tá? Opa, desculpa, para vocês verem melhor. Vamos ver aqui então, esses 4 exemplos. Ele pede para calcularmos indicando o resultado sem o sinal da raiz, sem o radical. Beleza, vamos lá. Então, eu posso multiplicar aqui. Quando que eu posso multiplicar duas raízes? Quando o índice delas for iguais. Aqui também são iguais, ó, 3 e 3, né? Você sabe quando não tem, equivale a 2. Está embaçando aqui, deixa eu me arrumar, ok? Vamos ver então. 3 vezes 12. Quanto que dá 3 vezes 12? Vai dar 36. Porém, como eu estou multiplicando duas raízes, eu coloco o sinal da raiz, certo? Ok. Agora que eu multipliquei, eu vou calcular este número. Quem é a raiz quadrada de 36? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 36? Vai ser 6. Ok? Então, foi isso que ele pediu, ó. Calcule indicando o resultado sem radical, ou seja, sem o sinal da raiz. Ok? Vamos para a letra B.
Agora, veja bem, quando você multiplicar duas raízes, você tem que repetir a raiz com o mesmo índice. Quem é o índice aqui, ó? 3, tá? Como lá era raiz quadrada, continuou sendo raiz quadrada aqui, ó. Certo? Então, não esqueça de repetir o mesmo índice. 2 vezes 4, 8. Ok? Agora, você vai calcular a raiz cúbica de 8. Quem é a raiz cúbica de 8? Se é a raiz cúbica, então tem que ser o número multiplicado 3 vezes por ele mesmo para dar 8. Qual é o número multiplicado 3 vezes por ele mesmo dá 8? Vai ser o número 2. Pois 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Letra C. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 11. Repete a raiz, o sinal da raiz, com o mesmo índice, né? 11 vezes 11 vai dar 121. Certo? E quem é a raiz quadrada de 121? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 121? É o próprio 11, pois acabamos de multiplicar. 11 vezes 11, 121. Então, a raiz quadrada de 121 é 11. Veja que o resultado fica sem o sinal da raiz, certo? Porque nós calculamos a raiz exata de 121. E para concluirmos aqui esta questão número 2, vamos para o último exemplo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 32. Então, se é raiz quadrada, o resultado continua sendo raiz quadrada, sem um índice. 2 vezes 32 vai dar 64, ok? Quem é a raiz quadrada de 64? 8. Por quê? 8 vezes 8, 64. Ok? Então é isso, tá? Foi isso que ele pediu, né? Calcule indicando o resultado sem radical, ou seja, sem o sinal da raiz. Foi o que nós fizemos. Ok? Então, primeiro multiplica, depois que multiplicou as raízes, calcula a raiz quadrada do resultado, que no caso aqui deu 8. Certo? Agora, continuando com essa revisão sobre raízes, nós vamos a essa questão número 3 aqui, ó, tá? Essa questão número 3, que foi trabalhada aí com vocês há um mês atrás, mais ou menos, é o seguinte. Olha o que é que ela diz aqui. Efetue. Você vai efetuar a soma ou a subtração de raízes. Como que isso pode ser feito? Veja que nesse exemplo aqui, na letra A, eu tenho um número fora da raiz, né, do radical, e tenho um número dentro do radical, que é o radicando. Aqui também tem um número fora e tem um dentro do radicando, ou melhor, do radical. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou calcular primeiro os números de fora, que são os coeficientes da raiz. Então, vamos lá. 5 mais 3 vai dar 8. Beleza, somamos os coeficientes. Agora, você vai repetir aqui o radical. Como eles são iguais, só repetir, ok? Raiz quadrada de 2. Ou seja, a raiz você não soma, tá? É diferente da multiplicação. Na multiplicação você pode multiplicar as raízes, mas aqui não. Aqui só quando for adição e subtração, só calcula o número de fora. A raiz repete, tá bom? Isso na adição e na subtração. Então, 5 raiz de 2 mais 3 raiz de 2 vai dar 8 raiz de 2. Esse é o resultado. Vamos ver a letra B? Na letra B, nós temos aqui... Novamente, você vai calcular os números de fora, tá bom? E a raiz repete. Vamos lá. 8 menos 2 vai dar 6. E quem é a raiz? Raiz de 3. Então, você repete e aqui já é o resultado. Ou seja, quanto que vai dar 8 raiz de 3 menos 2 raiz de 3? 6 raiz de 3. É simples, não é? E dando continuidade aqui, vamos ver esses dois últimos exemplos aqui, ó, tá bom?
que é a letra C e a letra D. Vamos ver aqui. Olha só, eu tenho aqui 9 raiz de 5 menos 4 raiz de 5 mais 2 raiz de 5. Então vamos, da mesma forma, calcular os números de fora e as raízes, como são iguais, você repete, tá? Os radicandos. Vamos lá. 9 menos 4 vai dar 5. Agora o resultado resolve com esse. 5 mais 2, 7. Então aqui nós teremos 7 raiz de 5. Ok? 7 raiz de 5. Então aí já é o resultado. E concluindo aqui a letra D, né? A letra D nós teremos aqui 4 raiz cúbica de 7 mais 2 raiz cúbica de 7. Então, resolvendo os números de fora, nós teremos 4 mais 2, 6. Só que aí a raiz você já sabe que repete, né? O radical. E quando repetir, tem que repetir com o mesmo índice. Ó. Se aqui é 3, então continua sendo 3 aqui. E repete também aqui o radicando, que é 7. Então, 4 raiz cúbica de 7 mais 2 raiz cúbica de 7 vai dar 6 raiz cúbica de 7. Ok? Então, esse é o resultado. Então, aqui nós trabalhamos com adição e subtração de radicais. E para encerrarmos aqui a revisão com raízes, nós vamos ver aqui como trabalhar a divisão de raízes. Ele está pedindo aqui, efetue as divisões e calcule a raiz quando possível, certo? Quando possível. Então, quer dizer que aqui nem todos serão possíveis. Vamos ver. Então, letra A. Ele é semelhante ao procedimento que nós fizemos na questão número 2 com a multiplicação de radicais. Então, se é uma divisão de raízes, o resultado continua com a raiz. 8 dividido por 2 vai dar 4. Agora eu pergunto, é possível calcular essa raiz? Existe a raiz quadrada exata de 4? Sim. E quem é a raiz quadrada de 4? 2. Pois 2 vezes 2 é 4. Ok? Agora aqui, ó, letra B. Raiz quadrada de 15 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, nós teremos aqui 15 dividido por 3 vai dar 5. Lembrando, gente, que quando você divide ou multiplica duas raízes, o resultado também tem que ser em forma de raiz, tá bom? Com radicando. Agora, eu pergunto, é possível calcular a raiz quadrada exata de 5? Existe algum número natural ou inteiro que, multiplicado por ele mesmo, dá 5? Não existe. Então, nesse caso, aqui não vai ter uma raiz exata. Então, o resultado fica assim mesmo, tá? Raiz quadrada de 5. Por isso que na questão falou, efetue as divisões e calcule a raiz quando possível. Na letra A foi possível. Raiz quadrada de 4 é 2. Aqui não foi possível. Então, aqui é o resultado já. Raiz quadrada de 5. E para concluirmos, eu terminei esquecendo aqui de colocar a letra D. Então, vamos encerrar com essa letra C. Raiz quadrada de 18 dividido pela raiz quadrada de 6. O resultado vai em forma de raiz. 18 dividido por 6 vai dar 3. Então, deu raiz quadrada de 3. É possível calcularmos a raiz quadrada de 3? Bom, não há uma raiz quadrada exata aqui de 3. Ou seja, não existe nenhum número natural inteiro que multiplicado por ele mesmo dê 3. Então, aqui já é o resultado. Ok, pessoal? E com isso nós encerramos nossa revisão parte 1. Tá? Essa primeira revisão foi sobre raízes e eu estarei enviando para vocês um outro vídeo com a segunda e última parte da revisão sobre razões e proporção.